Olá pessoal, estamos aqui com mais um Under Tree, hoje com a Ju e com o Gabriel para falarmos de Gato e Botas. Avisar também que agora vocês podem acompanhar também nosso trabalho no Spotify e outros agregadores de podcast que nós estamos adicionando. E também segue a gente nas redes sociais. A gente vai deixar todos os links na descrição. Valendo! Iha! E aí pessoal, temos aqui, né, a continuação do aclamado filme fracassado, que é o primeiro Gato e Botas, né? Sim. Aclamado que ninguém viu. Eu vi, porra. Eu vi no cinema. Odiei, mas vi. Eu também não lembrava de nada. Que é o Gato de Botas, o último desejo. E aí, Gabriel, o que é que você tem pra falar com a gente sobre esse enredo maravilhoso? Uma merda. Now the road... Não, mentira. O filme conta a história de nosso querido El Gato, Gatito de Botas, né? O lendário. Que ele é basicamente uma espécie de aventureiro / mercenário, agente do bem, que viaja ali à terra do Shrek Verso. Não. Ele não é mercenário, pô. Ele é o herói. Uhum. A gente é apresentado logo no começo da história, ele tá na casa da mansão de algum aristocrata ali, que parece a Espanha do Shrek Verso, né? E tem altas aventuras e tudo, e ele é fodão, e ele enfrenta o perigo, e ele não teme a morte. Só que aí ele enfrenta um certo bicho e vai parar no hospital. E aí o médico... Ele enfrenta um titã do Shingeki no Kyojin. E ele vai parar no hospital e o médico fala, meu amigo, você não se fudeu só não. Ele, como assim? Você morreu. Você sabe que... Aí o cara, caralho, eu morri, como assim? Sabe que o gato, ele tem 9 vidas, né? Aí o cara, eu pensei que tinha 7, né? Mas ele ganhou 2 vidas de bônus aí. Depende do lugar. Tem lugar que é 7, tem lugar que é 9 vidas. Estados Unidos é 9, aqui é 7. Aham. Então se fosse o Gato de Botas brasileiro, já tinha ido de comes e bebes faz tempo. No Brasil é tudo mais difícil. É inflação. Toma 2 vidas, né, cara? Sim. Mas... Aí ele fala, cara, vamos ver aí, tu morreu quantas vezes? E ele vai voltando, ele, 9 fora, eita, morri 8. E ele se dá conta que tá na última vida. E com base nisso, a história vai prosseguindo, né, com ele com essa meio cagado dessa vida. Até que ele encontra El Lobo, que é o nosso querido Wagner Moura, com sua voz de vilão, que só faz vilão, né, esse homem incrível. Vilão é mercenário. Desde a novela Copacabana, que ele tinha um relacionamento lá com a Bebel, esse homem ele só faz vilão, passando por Tropa de Elite, indo até... Anyway, né? E como você lembra disso, eu fico maravilhado. Cara, a minha novela favorita é Copacabana. Ó. Você tem uma novela favorita, Tem. só piora. E em segundo lugar é a Avenida Brasil. Oi. Pensei que era Kubanacan. E ele encontra esse lobo que é um caçador de recompensas, que vem pegar ele. Ele até a maneira mais incrível de se apresentar possível, né? Que ele bota o cartaz de vivo ou morto dele, eu quero ser autógrafo. Assine aqui. E é tocando ali no morto. Mas esse B aqui é muito bom, velho. Com a unhazinha assim, ó, no morto. Ele leva um pau do lobo, que aparentemente não só dá um pau nele, como gosta, e fala, eu amo o cheiro do medo. E depois a gente vem o Gato de Botas, que antes era completamente destemido, e ele depois ele fica com um puta trauma, algo até que é interessante a gente conversar mais pra frente. E ele decide se aposentar de vez como o Gato de Botas, né? Porque ele tá na última vida dele, ele encontrou um cara que não conseguiu nem chegar perto. Ele viu a morte dele. Até tem uma cena que sai sangue, cara, no filme de Shrek. Eu não pensei que nunca vi isso. É raro a animação ter personagem sangrando. Sim. E considerando o título, a gente depois vai ter a questão do mistério da estrela que dá um desejo, né? E aí ele vai, depois de ter umas ceninhas, ele vai querer ter o desejo para recuperar novamente as suas 9 vidas. E a história se desenvolve a partir daí. Mas vamos lá, né? O filme geralmente é seus personagens. O que vocês acharam dos personagens do filme, Ju? Cara, aí aproveitando que a gente tava falando do El Lobo, né? Que personagem foda, que vilão foda. Fazia tempo que eu não via um vilão que, cara, ele realmente dá o cagaço assim, né? Porque se tem um vilão que ele usa a foice pra lutar, não à toa existe o dizer, né, que é mais feio do que briga de foice, cara, porque... Ele usa 2. Usar foice pra lutar, cara, 2 ainda por cima, é pra ter funeral com caixão fechado. E detalhe, Ju, não é aquela foice Green Reaper, sabe, com aquela lança-zona, com aquele...
É a foicezinha que você tem que chegar ali na boquinha. É pessoal. Não, tem que ser perto. Chegar perto lá e meter a foiçada. Mas tirando isso, né, a gente tem a nossa dublagem magnífica do nosso queridíssimo Wagner Moura, que tá incrível a dublagem dele. Arrasando corações, viu? Os gringos, meu amigo, foram pegos. A comunidade furry ficou em alvoroço. A comunidade furry, Michael, eu tenho certeza que teve pessoas assistindo esse filme e começando a questionar muita coisa na vida. Quem diria que o Wagner Moura seria amado pela extrema-direita, pelos esquerdistas e pela comunidade furry, tudo ao mesmo tempo, né? É só você ter a voz foda. Une todas as tribos Wagner Moura, né? Não, mas ainda sobre o lobo, tudo nele é assustador, né? Porque é difícil você realmente ter medo de um personagem em animação. Uhum. Porque os vilões de filme da Disney, essa galera assim, nunca dão medo. O que chega mais perto assim, você meio que questionar como a pessoa é tão ruim, né? Como tipo o Frollo. Ah, sim. Só a parada do Frollo é que ele é muito real, né? Esse que é o assustador dele. Uhum. Sim, a questão dele é que ele é monstruoso de uma maneira que a gente consegue identificar, né? Mais assim, humana. Tipo, a gente não vê ninguém correndo atrás dos outros com a foice pra matar no meio da rua. Mas o pior do lobo é que ele vem devagar. Sim. Ele não vem desesperado. A primeira cena que ele aparece com o gato, ele é todo calmo. Ele tem aquela voz de... Que não é aquela voz do cara, eu vim te matar. Não, ele tá calmo. Ele, não, assine aqui pra mim. Ele fala, todo mundo pensa que vai ser a pessoa que vai me derrotar, mas ninguém nunca me derrota. E tipo, ele vence o gato em tudo que ele acha que é bom. Ele é mais rápido que o gato, ele é mais forte que o gato. Ele luta melhor que o gato. Tudo que o gato achava que ele era o melhor de todos, ele não é nada. Ele é aquele vilão que o protagonista não tem chance. E quando vem o assobiozinho do desespero, que é a cena que eu acho mais legal dele mesmo, é quando o gato tá fugindo na carroça, que ele joga o ouro, né, pro pessoal, pra poder despistar a horda do Jack Horner, e o lobo pega 2 moedas no chão, coloca nos olhos e aponta pro gato. Ali o desespero. Não, cara, o lobo, ele ainda é debochado pra caralho, né? Quando ele tá lutando, ele fala, você é desajeitado, lento, descuidado. Depois ele vem com essa porrinha e ele vai andando, ele vai caminhando, fazendo assovio, né, cara? Que ele sabe que ele tá metendo o cagaço no gato. Sim. E, cara, isso que você falou é muito verdade, de ele não ter pressa. Porque uma das coisas mais assustadoras é o vilão ou aquela ameaça que ela parece ser imparável. Então, ele ser lento, de não ser uma parada, um perigo constante, mas um perigo sempre presente agora na vida do gato, né? Do gato de botas, isso é assustador. Isso me faz lembrar um filme de terror chamado The Following. Que, cara, a monstruosidade nesse filme de terror é algo que ela tá constantemente atrás dos protagonistas, só que assim, não é uma parada, meu Deus, ele está correndo pra cima da gente, ele tem uma arma, ou ele tem uma parada muito sinistra, sabe? É apenas uma ameaça constante, que ela é lenta, mas ela tá sempre presente, e isso é muito assustador, porque fica naquela parada que, por mais que você não tá vendo a ameaça ali, você sabe que ela tá presente e você nunca consegue ficar tranquilo por causa disso. E a gente vê isso no filme, quando o gato de botas ele quer aposentar, né? Só que aí ele começa a perceber que, cara, não adianta eu querer me esconder, porque esse cara ele sempre vai me achar, eu tô fudido, sabe? É tipo, e você vê que eles já usaram isso várias vezes, né? São os Terminators, é o Nemesis do Resident Evil, como tu falou aí do The Fallen, que é esse monstro imortal querendo te matar, né? Que ele vai te pegar, ele vai vir te pegar, não importa o que você faça. Exato. Isso é uma correção, né? The Following, é It Follows. Ah, verdade, galera, cuidado com vocês trans aí, viu, galera, no carnaval. Idiota. Essa é uma referência muito boa, viu? Pouca gente vai pegar. E agora é legal você ver, porque no primeiro filme do Gato de Botas, ele é um protagonista que ele age meio que como ele era coadjuvante do Shrek. Ele não age como virando protagonista. Porque você pensar no Shrek, todo filme ele tem algum dilema, alguma coisa que ele tem que lutar, né? Que não é só uma briga, que não é só uma aventura. Sempre tem algum dilema que ele precisa fazer uma escolha e tudo. Nesse filme agora, eles pensaram a mesma coisa pro gato. Você tem o gato ali, que é o cara destemido, que ele ri em face da morte, que agora ele se é colocado contra a própria mortalidade. E quando você é colocado contra a própria mortalidade, ele se torna um covarde. Isso é interessante, porque quando ele vê a importância de cada momento,
e como que a vida é algo muito frágil, a partir do momento que ele não tem mais 9 vidas guardadas, 8, né, na verdade, só sobrou uma, você vê que aquela imagem que ele tinha do gato que ri na face da morte e tudo, e não sei o que, era só uma máscara. É que é aquela questão, né? É muito fácil você rir na cara do perigo, da morte, quando você tem 9 vidas, que nem um videogame. Mas tem um outro detalhe sobre essa parada das vidas do gato, é que ele nunca ligou pra elas. Sim. Até o médico dizer, você já contou quantas vezes você já morreu? Porque pra ele era imortal. Não era nem que ele tinha vidas sobrando, ele se achava invencível. E tanto que a gente vê, né, que ele vai mostrando como que ele perdeu todas as vidas dele. Tem mortes ali que é, tipo, ridículas, né? No supino. Na academia. Ele tá bêbado e cai do 15º andar, sabe? Bêbado. Ali é alto, viu? Nem o Ezio pulava dali, viu? Ele no supino, ele roubando, jogando com um bando de lobo. É meio que isso, né? Tipo, é bem que o Michael falou, ele se achava imortal, então, tipo, de certa forma, ele não dava valor à vida dele. Então, ele morria por qualquer coisa. Isso é até a razão pela qual o lobo vai atrás dele, né? Porque você fica, porra, por que a morte tá pessoalmente querendo matar esse cara? E ele fala, quando tem aquela cena sensacional, quando ele tá lá dentro daquela caverna, que ele tá lá conversando com as vidas dele anteriores, que aí o lobo fala, não são suas vidas, são suas mortes. Que ele fala, cara, eu tava lá, e até tem um easter eggzinho dele aparecendo em algumas mortes, né? Eu vi cada fim frugal, cada coisa sem sentido que você fez, tipo, como o que eu imagino, né? Como aquele lobo, ele é a antropomorfização da morte, apesar de ele não ser um homem, né? Ele é a lupinificação da morte, sabe como é que chama? É a furrização da morte. Boa! Então, quando ele vê que o gato não dá esse valor à vida, ele trata de maneira tão frugal, assim, de tão desinteressado, ele fala, eu vou esperar até a última morte dele pra eu vir tomar. Porque ele tava lá em todas. Ele podia ter, tipo, matado o gato 8 vezes, se ele quisesse. Mas ele esperou, cara. Ele viu cada morte desse filho da puta. E quando chegou na última, ele falou, agora chegou a hora de eu tirar a vida dele. É porque não é sobre ter 9 vidas. Porque ele mesmo reclama, né? Sobre o fato dos gatos terem 9 vidas, ele meio se revoltado com isso. É como você as vive. Ele não valorizava o dom da vida dele e isso irritava muito a morte. Não, e nessa questão do gato é interessante que a gente ainda tem uma animação tratando o trauma de maneira bem interessante, né? Porque não é aquela coisa, não, o cara é fodão, eu também sou fodão, eu vou pra cima dele. É o gato realmente, assim, que nem todo mundo chega a passar por isso, né? Mas muita gente passa por situações de trauma onde a pessoa simplesmente congela, né? Quando ela é deparada novamente com isso, ela tem, às vezes, lembrar só disso. E a gente tá falando, as 9 vidas, não sei o quê, mas todo mundo só tem uma vida, né? Então, eu não falo nem de trauma necessariamente de risco da pessoa morrer. Mas como, por exemplo, quando ele tem aqueles ataques de ansiedade, que ele começa a correr, que ele começa a ver o bicho em todo canto. Ele tem um ataque de pânico. É muito interessante, cara. Eu achei que foi de uma certa fineza deles não tratar simplesmente como uma falha de caráter. Isso, tipo... Porque ele poderia simplesmente tratar como covarde. Você era um cara covarde porque você usava a sua vida, agora você tem uma vida, você tem medo de perder ela. E você perdeu pra ele, você é só um medroso. Não, a história trata isso com... Apesar de ser uma história infantil, a gente pode debater que é uma história infantil, mas que também tem, como sempre o Shrek teve, para público adulto, né? A mensagem para o público mais maduro. Você vê como eles não tratam de maneira leviana essa questão. Sim, eles tratam com seriedade. E não só o ataque de ansiedade, de pânico em si, que eles retratam bem como é, eles também retratam bem o que deve ser feito quando a pessoa tem um ataque de ansiedade, que é o perrito, né? Porque tem outras... Já teve outras animações, outras mídias que eles retratam o ataque de pânico, mas geralmente eles tratam a maneira de como lidar com isso de uma maneira errônea pra cômica, sabe? E o perrito ter feito daquela forma, que ele se aproxima e espera a pessoa no tempo dela poder se acalmar e a pessoa tá ali mais para ser uma âncora emocional também. Quando eu soube que tinha isso no filme, eu fiquei com bastante receio de eles só usarem isso pra fazer uma punchline, saca? E é uma cena bem séria.
Ela é uma cena bem séria e ela desenvolve bem ambos os personagens, né? Sim. Porque o Perrito, ele é um personagem que a história dele é bem triste, ele sofreu bastante, mas ele quer que ele não quer que esse sofrimento seja espalhado. Tanto que ele fala, né? Ele quer ser um cão terapeuta. Ele quer ajudar as pessoas, apesar de tudo isso. Tanto é que ele vê todos esses momentos tristes da vida dele como tipo, que ele fala, né? Que ele era sempre mandado embora de casa. E ele sempre achava o caminho de volta. Ele achava que era uma brincadeira. Ele é um personagem mais puro. Sim. E essa pureza dele ajuda o gato a superar os demônios que ele vai ter durante o filme e os ataques de pânico dele. Os caras jogam o pobre coitado no rio, meu irmão. Que é a maneira mais antiga de matar animal em desenho animado é jogar na água, né? Tem até aquele episódio antigo do Tom e Jerry, quando ele vai pro céu lá, que aí aparece o São Pedro dos gatos, ele olha assim, ele vê 3 gatinhos aparecem dentro de um saco. Sim. Aí ele fala, o que as pessoas fazem hoje em dia. Aí quando você é criança, você não nem, né? Aí quando você fica... Aí você fica, caraca, meu irmão. Que a meia que o Perrito usa é a mesma meia que amarraram ele e jogaram ele no rio. Aí ele fala, olha, isso aconteceu, mas eu ganhei um suéter. Caraca, velho. Quando ele tá contando a história dele, que os dois chocadíssimos vendo... A Kitty e o gato de o botas, gato, eles cara. estão chocadaços. Tanto é que eles começam a ver ele de uma maneira diferente depois da explicação da vida dele. Sim. Agora... Eu sei que não tem tempo pra fazer isso no filme, mas eu gostaria de ter visto um pouco dessa questão do Perrito, de como que ele lidou com isso, sabe? Porque, não sei se vocês sentiram isso, mas um pouco que eu senti de como que ele lidou com esse trauma deles é que meio que, ele finge que não aconteceu, ou então ele não entende o que aconteceu e é meio que, é um trauma que fica... que ele é só suprimido, sabe? Eu não sei se não é isso que o filme quis passar, mas é a sensação que eu fiquei, sabe? Eu vou chutar aqui. Eu acho que eles deram esse ar de super-homem pra ele ali, Não, eu nem digo super-homem. Porque não, calma, vou explicar. Eu acho que eles deram esse ar de super-homem pra ele, assim, no sentido, seja por ter um nervo de aço que ele aguenta tudo com um sorriso no rosto, ou só de ser meio bobo mesmo e não saber, porque o filme já tem tantos personagens que eles querem desenvolver de certa forma, que acho que não caberia no tempo deles, sabe? Mas realmente, eu nem digo em questão de ele ser inocente ou de ele ser um super-homem com nervos de aço. É que tem gente que lida com trauma dessa maneira, sabe? Uhum. Que ele joga no subconsciente e fica travado lá, entendeu? Na minha opinião, eles representam isso dessa forma por 2 motivos. Um é o bloqueio, porque como você está falando, algumas pessoas quando elas sofrem alguma experiência traumática, eles bloqueiam. E aí, como esse filme ele fala muito sobre traumas, fala dos traumas também da Caixinha Dourado, fala do trauma da Kitty de abandono, é um dos pontos bem ditos no filme, mas eles também tentam fazer daquela maneira mais humorística sobre o amor incondicional dos cachorros, entendeu? Verdade, faz sentido. É porque a gente humaniza tanto o personagem, por ele ser animação, que a gente acaba deixando de lado essa leia. O cachorro voltaria, todas as vezes. Putz, verdade. É bem isso mesmo que o Michael disse. Puxando a Kitty, né? É bem essa questão, né? No fim das contas, quando a gente para pra ver o dilema dos personagens, são personagens que estão lidando com traumas. Uhum. Tudo gira em torno da estrela, né? Que de alguma forma eles querem usar essa estrela pra superar o trauma. O da Kitty é de abandono, é de ter alguém pra poder confiar, principalmente. Sim. E não só isso, como a própria antagonista, por boa parte do filme, que é a Caixinhos lá e os Ursos, ela também tem um trauma dela. E eu achei interessante como o filme passa uma coisa assim de amor parental, sabe? Da Ursa lá, até dos outros também que são... É que assim, eles são tongos, até que o filme precisa que eles não sejam tongos, né? Os outros 2 ursos. Mas tudo bem, como é um filme infantil e tem outras coisas assim, dá pra dar uma relevadinha. Então, tratando desse tipo de amor, assim... Quando ela fala, eu quero a minha família de verdade, eu nem sou um urso, eu não quero uma porra de um urso pra ser meu pai. Primeiro você vê que, tipo, do jeito que eles fizeram o design dos personagens, ele passa a emoção sem ser melodramático neles, nos ursos. Que você vê que eles ficam com a cara de Pokémon fudido, mas não tem chororô. E aí ela fala, se você quer encontrar, a gente vai te ajudar agora. Você vê que, tipo, o amor da ursa mãe lá era tão grande por ela, que ela tava disposta até mesmo let it go, sabe? Deixar ela ir
entre aspas, O amor família de de todos verdade eles. dela. Uhum. O amor de todos eles, porque o irmão dela, que eles têm aquele negócio bem fraternal, das briguinhas assim, eles gostam muito dela. Sim. Aquela, ele cresceu junto dela, né? Uhum. Aí tem sempre aquela implicância, mas a mãe vê ela como uma filha de verdade. O pai, mesmo sendo o caladão e o grandão, ele vê ela também como filha. Todas as relações nesse filme, com exceção de uma pessoa que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho, são muito boas. A relação da Kitty com o gato, que do abandono, não, que o gato abandonou ela no altar e depois ele vai descobrir que ela tinha abandonado ele no altar também. Foi um abandono duplo. Agora, coitado desse padre, né, cara? E dos convidados. Chegaram lá. Mas eu acho que esse dilema da Golden Locks, né, da Caixinhos Dourados, é muito essa questão também da pessoa que ela é adotada numa família, sabe? Essa questão de pertencimento, de não ser família de sangue e tudo mais. É um tema que ficou bem interessante usar a Caixinhos Dourados. E que nem o Michael falou, eles terem usado os 3 ursos lá fez muito sentido, porque tem essa questão, né, de mamãe urso, né? Mas uma coisa que eu gostei pra caramba é que eles humanizaram todo mundo. Mas aí eles reverteram a trupe recente, que todo vilão tem que ter uma história triste. Simplesmente o vilão, cara, é só um psicopata. Que o cara teve uma infância maravilhosa, milionário, com pais amorosos e tudo. Sei que o cara tem zero empatia com outras pessoas, o cara é ruim mesmo. E assim, quem nunca, né, conheceu uma pessoa assim, que teve tudo e é pura maldade. E o pior dele é que o motivo dele pra toda a vilania dele no filme é ter a única coisa que ele não tem. Porque ele tem todo o resto. Sim. E ele inveja todas as pessoas que têm magia. Não, e detalhe, ele quer ter, mas só ele ter. Ele não quer que ninguém mais tenha, porque ele tem a magia pra caralho, mas outras pessoas também têm magia, então só ele quer ter magia, mas ninguém. Cara, é muito bom quando aparece o grilo, né, do Pinóquio, que é a consciência. Ele começa o filme falando, não, esse cara aqui vai ser um caso difícil, mas eu vou conseguir. Chega no fim do filme, mano, o grilo já tá, mano, esse cara é impossível, foda-se, é ruim e é ruim mesmo, você não tem conserto, cara. Acabou, eu me demito. Aí ele fala por que demorou tanto pra perceber. Não, e é muito bom que no final ele tá lá sendo tragado pro infinito. Ele, o que foi que eu fiz pra merecer isso? Aí dá o close na cara de todo mundo assim se olhando. E na questão do Jack Horner, ele é um dos que faz o filme ser mais violento possível. Sim. Porque, tipo, quase todas as mortes do filme são relacionadas a ele, pô. Ele desintegra os capangas. Ele é muito ruim. Ele transforma a mulher em ouro, cara. A mulher... E tipo, não é tipo, tocou, virou. A mulher começa... Sim, e ele é tão desalmado que tem esses 2 primeiros capangas do filme, né? Que são os capangas sem nome. Eles ficam sempre... A mulher da dupla fica sempre falando: Senhor Horner, você não sabe a quantidade de assassinatos que a gente teve que fazer pra conseguir isso. Aí eu não me importo. Aí ela, de novo, Senhor Horner, me dá o mapa! Aí, pô... E ele é muito caricato, pô. Ele tem o corpão gigante, a cabecinha. Sim. E você vê que os próprios capangas dele, cara, todos morrem por culpa dele. Ele desintegra, ele usa a galera de ponte. Ele quando chega a ser a mulher... Não, da ponte é mais desalmada. Não. Caraca, o da ponte é fudido, né, cara? Porque além de literalmente passar por cima das pessoas, o cara não faz nem questão de ajudar ali o último fudido caindo de direção à morte. E quando ficou a mulher lá, você fala muito, ela... deixa eu puxar aqui. E depois, quando ela morre implorando. Sim. Ela, por favor, senhor Horner, eu estou ocupado. Não, e o pior, tem aquela parte que ele tira o lança-chamas, é literalmente aquela cena, sai da frente da bala, Maurício. Ele atira os capangas da frente dele. Cuidado. E a cara de desespero do grilo. E quando ele puxa a Fênix, o grilo... a nobre Fênix, ele pega a Fênix pelo pescoço e transforma numa lança-chama. Mas é interessante que você junta todos esses personagens no final, como que a história coloca todos eles num dilema, né? Entre ajudar as pessoas que estão ao lado deles ou conseguir o desejo, né? Uhum. Cada pessoa pode interpretar a sua maneira. Eu acho que eles fizeram de maneira inteligente o suficiente para ficar algo suficientemente abstrato, para que não seja tipo só uma coisinha ali que cada um vai... É muito mais uma alegoria a outras coisas que podem ser identificadas,
Mas você vê que desde o gato, a Kiri, a própria Caixinhos, todo mundo tem que abandonar o desejo mágico em prol das pessoas, né, que estão junto deles. Menos o Jack Horner, que abandona todas as pessoas em prol do desejo. Uhum. E o bacana é que o filme conseguiu fazer isso de um jeito que não foi piegas, sabe? Eu acho que foi bem satisfatório, mesmo sendo um filme, tipo, infantil. E eu acho que o que a gente pode finalizar agora, falando dos personagens, é que como o filme, apesar de ele ter bastante personagens, né? Tem a caixinha de ouro com a família Urso, tem a trupe do Gato de Botas, tem até o vilão. E é um filme com bastante personagem, mas é um filme que consegue desenvolver bem eles até o fim do filme. Uhum. Mas é porque sabe o que é, Ju? Com exceção do Gato de Botas, todos os personagens eles têm um dilema que eles têm que resolver. O Gato de Botas ele é um pouco mais complexo que é o protagonista, evidente. Tem essas questões e tudo, e tem no final ele enfrentando o próprio medo, né? Mas você vê que ele enfrenta o próprio medo quando ele tinha a Gatito, né? A daguinha. A Gatito Blade. Que é quando o lobo ele fica assim, caralho, que porra é essa? Que até quando ele vê que o cara finalmente tá dando importância pra própria vida, né? A maneira como ele luta. Se você vê a maneira que o gato luta nessa batalha, ele é muito mais defensivo, ele tá muito mais dando parry e contra-atacando do que partindo pra cima que nem maluco. Isso eu até comentei quando eu tava assistindo com a Erika. Como que, caramba, cara, olha a animação das duas lutas e veja como ele luta nas duas. Como que na primeira ele vai destemido pra cima e nessa agora ele tá muito mais resguardando, sabe? Com a guarda muito mais alta. E é muito bom, né? Que no final ele, puta que pariu, eu devia parar de brincar com a minha comida. Porque quando ele vê que o gato passa a dar valor a essa vida, não tem mais lógica ele vir tirar a vida do gato. Falando em animação, eu tô gostando bastante dessa nova onda que tá vindo de animação, sei lá, estão chamando de animação 2D, 3D, né? O pós-Arcane. Acho que é pós-Spider-Verse. Eu acho que a primeira animação que a gente teve foi o Paperman, né? Que as pessoas não conhecem muito, mas dá pra pegar ele como ponto de partida. Só que quem popularizou mesmo esse estilo de animação 2D, 3D foi o Spider-Verse. Chama de 2D e meio. 2D e meio. Cara, sabe o que eu acho bacana de tá vindo essa nova onda de animação? É que a gente tava num caminho de que a animação 3D, ela tava ficando tão realista, tão hiperrealista, que além da gente, eventualmente, a gente bater num teto, eu sinceramente acho que perdeu o propósito de ser uma animação, que é justamente se desprender da realidade, de ser algo mais cartunesco, de poder se aproveitar disso e fazer expressões mais exageradas, mais intensas. Porque quando você começa a fazer isso em algo que é quase análogo à realidade, começa a ficar tosco, começa a ficar estranho, começa a causar o vale da estranheza. E essa nova onda que tá vindo agora, eu acho que está sendo bastante benéfica para esses filmes de animação. Perdi as peculiaridades, Ju, de uma animação. Exatamente. E o bacana é que a DreamWorks, né, que é responsável pela animação da série Shrek, eles já tinham feito esse teste com o The Bad Guys. Não sei se vocês chegaram a assistir. Sim. Eu tava pensando nisso agora. É uma animação muito divertida e ela tem esse mesmo esquema, que apesar de você conseguir ver que a animação ela foi feita num ambiente 3D, porque é fluido e você consegue ver certos elementos de 3D ali, a roupagem dela é de uma animação 2D, sabe? Eu gosto também por causa do uso das cores nesse tipo de animação, é bem melhor do que o 3Dzão, tá ligado? É bem sólido. Porque mostra o CGI, por exemplo, de uns Incríveis. É bem sólido, as cores são bem chapadas. Quando você vê o Gato de Botas, você vê Arcane, você vê Spider-Verse, é um show de cores, tá ligado? Tem aquela explosão de cores para todos os lados, assim, as cores se mesclam, e aí eu acho bem mais legal do que só o CGI padrão. Isso é benéfico e isso agrega pro filme. O Spider-Verse, por exemplo, fica com aquela sensação de quadrinho, de algo que saiu de dentro de um quadrinho. O Gato de Botas, pelo que eu li do pessoal da animação, eles escolheram propositalmente esse estilo de animação, de que além de estar em alta, mas é que eles queriam passar uma sensação de conto de fadas também. Então, a gente vê isso principalmente nas cenas de ação. Que, não sei se vocês perceberam, que quando tem as cenas de ação, o número de quadros diminui e a animação ela fica menos fluida. E isso dá uma sensação mais de cartunesco, sabe? Isso é muito legal, cara.
Até pra impacto fica melhor É também. porque aquela coisa, a gente pegando Pixar versus DreamWorks agora, enquanto uma melhorou muito na técnica, a outra tá focando na criatividade, né? Sim, com certeza. E só nessa seara aí de animação da Pixar, parece que vem Shrek 5 aí, né? Porque no finzinho do filme eles vão pra tão distante. Ah, mas assim, eu não sei se foi um gancho pra um Shrek 5 ou se foi mais uma referenciazinha, Easter né? eggzinho, né? Ju, vai ter Toy Story 5, Ju. Você acha que não vai Mas ter Toy Shrek Story é 5? da Disney. Eu quero acreditar que é uma referência do coração, Michael. Igual quando o Gato de Botas tá vendo a vida dele passar nos olhos dele e tem um momento que é com o Shrek e o burro. Sim, muito bom. Pronto. Essa aqui é a famosa roleta russa Under Tree. E nós vamos descobrir se a Ju vai receber ou não essa bala. Vai ter Pode ser uma Shrek bala 5. Juquinha ou uma bala na cabeça, né?